Lembrando um pouco da minha fase de infância, voltando um pouco, eu morei no interior do Pará, num local onde tinha muito o que explorar, e eu me recordo de, ainda pré-adolescente ou até antes disso, eu acompanhar o pessoal da Emater na época, que eles eram agrônomos, e eu aprendi a enxertar plantas. Então isso mostra, relembrando em termos de curiosidade, de aprendizado, me mostra, essa lembrança veio agora. Eu na época fiz faculdade para odontologia, que meu pai era dentista, e fiz ao mesmo tempo para pedagogia. Não passei logo de primeira na odontologia, mas passei na pedagogia. Me encantei pelo curso, acabei concluindo o curso de pedagogia, me envolvendo com a educação, e uma coisa que foi me chamando muito na época, bem antes de oficialmente eu trabalhar com a educação especial, eu como psicopedagoga de formação clínica e também de intervenções no problema, dificuldade e transtorno de aprendizagem, eu já vinha há muito tempo fazendo esse trabalho dentro do contexto da educação com as pessoas que apresentavam, de acordo com a instituição, elas eram denominadas como fracasso escolar. E nessas pesquisas que eram na área da educação, como profissional da área da psicopedagogia, era comum eu detectar que aquelas pessoas que eram tidas à época como fracassos escolares, pessoas que diziam que não tinha aprendizagem, até colocavam em dúvida o seu potencial cognitivo, quando passavam por uma intervenção, pelo diagnóstico, eu comprovava que eles tinham inteligência dentro da média e que na maioria dos casos o que vinha ocorrendo eram dificuldades escolares reativas, que significava o quê? Que as pessoas não estavam aprendendo adequadamente porque quem as ensinava não estava ensinando da forma que elas conseguiam aprender. E aí foi uma época também que eu investiguei métodos inadequados, didáticas, muitas barreiras externas que não tinham comprometimento, a não aprendizagem não era orgânica e sim externa. E com o passar dos anos eu fui entrando também, que já tinha esse público, mas era de problema, dificuldade e distúrbio, começou oficialmente o público-alvo da educação especial. Então, como professora de academia, de universidade, muitos alunos que adentravam a minha primeira pesquisa, que gerou um livro, e foi detectado que muitas pessoas com deficiência, com potencial dentro da média de inteligência, não adentravam nas universidades. Então, era na época um movimento que a gente já participava de inclusão. A inclusão vinha ocorrendo na educação básica, mas quando chegava na educação superior, esse alunado não se encontrava em forma suficiente, num quantitativo aceitável dentro das universidades. Então, à época, eu fiz uma pesquisa de todas as universidades em São Luís do Maranhão e faculdades que eram regularmente, elas eram reconhecidas pelo MEC, à época eram 15 instituições. E dentre essas 15, eu só localizei 3 ou 4 instituições que tinham pessoas com deficiência. E aí eu comecei a me encantar por essa área, comecei a trabalhar o que nós poderíamos fazer para incluir. Então as minhas pesquisas, elas começaram a sair de dificuldades, problemas e distúrbios de aprendizagem para focar realmente nos bastidores da educação inclusiva, nos bastidores da educação especial. Diante da minha percepção e diante também dos resultados obtidos pelas pesquisas que eu venho desenvolvendo, perpassando pelas instituições de ensino da educação básica, educação superior e chegando até o mercado de trabalho, quer dizer, passa um percurso, Você lutou para estar junto com outros profissionais que também lutaram pelo direito da inclusão, estamos lutando pelo direito da permanência, com êxito na aprendizagem e uma aprendizagem que assegure também a eles condições de ingressar no mercado de trabalho. Porque nós não concordamos que muitas pessoas com deficiência fiquem apenas na assistência social quando elas têm potencial, desde que seja dado a elas todas as condições, principalmente educacionais, para elas terem o meio delas assegurado pela Previdência Social. Então, todas as pesquisas que já geraram livros, artigos publicados em periódicos nacionais, internacionais, para mim,
eles têm contribuído com a mudança de atitude por parte de empresas, por parte de instituições de ensino, por parte das pessoas que desconhecem a educação especial, quando nós levamos para elas os resultados do como está acontecendo ou não nos bastidores da inclusão. Então, são esclarecimentos que visam também a conscientização para que a gente consiga mudar, através da sensibilização e da conscientização, que essas barreiras atitudinais desfavoráveis à inclusão das pessoas com deficiência se transformem em atitudes sociais favoráveis ao contexto da inclusão. Quando eu recebi o Prêmio FAPEMA, mesmo sabendo que, lógico, eu fiz parte do processo, e a culminância desse prêmio, ele veio como um estímulo, um reconhecimento de um órgão que fomenta a pesquisa no estado do Maranhão, reconhecer esse trabalho que já vem de muitos anos trabalhando em prol da educação das pessoas, principalmente das pessoas com necessidades educacionais específicas, as pessoas com deficiência, as pessoas dentro de um contexto de exclusão educacional. Foi para mim uma satisfação enorme, foi um estímulo, uma motivação que veio como uma ferramenta para que eu possa continuar. Quer dizer, mesmo que o trabalho, a caminhada seja árdua, o Prêmio FAPEMA, não só comigo, mas com os demais profissionais, eu acho que é um reconhecimento que estimula. Você está, é como fosse um fato que diz, você não está no caminho errado, Nós observamos o seu trabalho, nós chegamos a uma conclusão que você tem uma relevância, a sua pesquisa tem uma relevância para o Estado. Então, o prêmio ele demonstrou para mim, e certamente para os demais profissionais, o quanto a FAPEMA ela tem observado, ela tem acompanhado, e ela estimula você a continuar nas pesquisas. Não é, isso é um prêmio, mas a gente sabe que a FAPEMA ela tem grande envolvimento com as pesquisas, ela favorece, com o recurso, ela favorece que a gente tenha acesso a instrumentos, tenha acesso ao campo, ao locus de pesquisa, o reconhecimento mesmo necessário do pesquisador brasileiro. E as pesquisas, quando elas têm esse respaldo, nós temos muito mais facilidades de ir para o campo, de adquirir os materiais necessários para a operacionalização do trabalho que gera no produto, que é da ciência. Então, quando você chega nesse nível de relevância, você perpassa pela relevância social, que é a devolutiva do teu trabalho para a sociedade, é você ouvir os seus ex-alunos, também reconhecendo o nosso trabalho. Quando disse eu estou aqui, foi também com a ajuda de uma profissional que olhou, me acompanhou, me conduziu para que eu conseguisse perpassar por uma área de conhecimento, adquirir o conhecimento, porque a educação especial ela facilita esse acesso, todo um contexto que vai favorecer também a permanência desse aluno, dando para ele acesso ao conhecimento de acordo com as suas necessidades. Então, eu tenho muito agradecimento e reconhecimento também pela relevância da FAPEMA no estado do Maranhão, para que a gente continue avançando e caminhando dentro do contexto da ciência no Maranhão.